Dados aqui uns minutos de tolerância e, entretanto, também pode ser que se juntem mais umas pessoas às nossas conversas. Vamos então dar início à nossa conversa de hoje. Muito bem-vindos à 13ª sessão do Conversas Sobre. O Conversas Sobre foi um projeto lançado em 2020 pela Fundação Rui Osório de Castro e consiste em sessões online, temáticas, curtas e direcionadas para as famílias das crianças e adolescentes em tratamento e também para sobreviventes e sempre orientados por profissionais de saúde. Para estas conversas escolhemos temas que sentimos serem a preocupação dos pais ou assuntos também que os possam ajudar de alguma forma. Até ao momento já abordámos temas como os efeitos secundários dos tratamentos, o sono, os cuidados a ter com a pele e, mais recentemente, a fertilidade, entre outros temas. E, apesar de serem transmitidos em direto, estes filmagens são gravadas e encontram-se disponíveis no portal de informação de Oncologia Pediátrica, o PIPOP, e também no nosso canal de YouTube, para quem não puder assistir mais tarde, ou então poderem também rever esta conversa de hoje. Hoje as nossas conversas são sobre o papel central da nutrição no campo pediátrico, e este tema que cada vez mais preocupa as famílias querem garantir uma adequada alimentação, e então hoje convidámos a doutora Paula Ravasco e a enfermeira Filipa Queiro, que nos irão ajudar a perceber o papel central da nutrição em todas as fases da doença e como podemos enfrentar os vários desafios. No final, haverá espaço para responder a todas as vossas perguntas. Para quem nos acompanha, pedimos que coloquem as vossas questões na área de Q&A, disponível na parte inferior do ecrã, e após a exposição das nossas convidadas, vou orientando as perguntas para a nossa conversa. Mas antes de passarmos a palavra à doutora Paula Ravasco, vamos começar este Conversas Sobre, ouvindo o testemunho de uma mãe, da Madalena Vasconcelos, que é a mãe da Carmo, que foi diagnosticada com cancro aos 7 anos. Porquê é que a nutrição foi uma preocupação para nós desde o início? Bem, todos sabemos que dormir bem, comer bem e fazer exercício físico é algo que nos pode ajudar a todos a sermos indivíduos mais saudáveis e tem um papel importante no processo de recuperação e tratamento de várias doenças, não só oncológicas, ajudando a melhorar a qualidade de vida e a proporcionar algum bem-estar durante o processo. Posto isto, não há razão nenhuma para que uma criança que é submetida a tratamentos oncológicos não possa beneficiar também de uma boa alimentação, de um sono com a melhor qualidade possível dentro do seu contexto e de alguma atividade física também dentro do seu contexto. É, no entanto, importante que nós pais sejamos realistas e saibamos que não vai ser a alimentação sozinha que vai salvar os nossos filhos e, portanto, que não nos tornemos demasiado fundamentalistas durante este processo. Se os nossos filhos nunca comeram peixe cozido antes de fazerem tratamentos oncológicos, não vai ser agora que de repente vão começar a comer peixe cozido e assim não. Por outro lado, é importante sabermos e estarmos conscientes de que as crianças podem perder quase por completo o apetite ou podem ter apetites absolutamente extraordinários. Por outro lado, coisas práticas. Nós, durante o primeiro internamento, optámos por seguir a dieta que estava disponível no hospital, porque não tínhamos logística montada, não nos tínhamos preparado e daí para a frente então sim montámos um plano e conseguimos ter uma atitude um pouco mais proativa relativamente aos internamentos que vieram. Numa família, como é que nós abordámos de repente termos uma filha com uma dieta especial? Nós adotámos a dieta do mais fraco, portanto toda a gente passou a fazer a dieta da Carmo, que na prática era uma dieta altamente otimizada e que na realidade ajudou a todos, inclusive aos pais. Por último, nós sabemos que fazemos parte de um sistema de saúde com
os melhores médicos e os melhores enfermeiros do mundo. No entanto, temos que ser realistas e sabemos que é um sistema de saúde que tem limitações e tem limitações ao nível de recursos, o que faz com que nós não tenhamos uma abordagem multidisciplinar, e por multidisciplinar entenda-se que envolva fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas e eventualmente até outras áreas, de uma forma regular e não só em casos extremos. Por isso, os pais tornam-se uma ferramenta absolutamente indispensável para os profissionais de saúde, para chegar a áreas que não são, por assim dizer, prioritárias. E por isso aquilo que eu aprendi e tenho vindo a aprender ao longo deste processo é que quanto mais os pais são envolvidos, melhor nós conseguimos chegar à criança e proporcionar-lhe o máximo bem-estar possível. Portanto, no fundo, o meu apelo aos pais, por um lado, é não desistam, porque às vezes isto é um processo um pouco solitário e muitas vezes estamos apenas a atuar em 0,0001% daquilo que pode vir a ser a cura da nossa filha ou dos nossos filhos. E por outro lado, aos profissionais de saúde, envolvam-nos e chamem os pais a desempenhar funções que não são prioritárias para vocês, mas que podem indiretamente beneficiar as crianças. Bem, espero que este testemunho da Madalena nos tenha entusiasmado e aquecido aqui um bocadinho a sala. Agora sim, vou passar a palavra à doutora Paula Ravasco, a quem agradeço desde já a sua presença e disponibilidade. Boas conversas. Boa noite. Peço desculpa, estava o microfone escondido, não estava a conseguir tirar o mute. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu estava a ouvir muito atenta o testemunho desta mãe, que é muito realista, muito prático, que de alguma forma também acaba por facilitar o nós conseguirmos agora encadear também a sequência daquilo que são as principais preocupações de uma pessoa, ou neste caso de uma criança com uma doença oncológica, com o diagnóstico de uma doença oncológica, e de facto aquilo que esta mãe refere da importância e da grande preocupação relativamente àquilo que a criança come, àquilo que conseguimos fazer com que aquela criança doente se consiga realmente alimentar durante o processo de tratamento antineoplásico é realmente muito importante. Isto porque esta é a roda dos alimentos, que é amplamente conhecida, é a nossa roda nacional, é portuguesa, foi adequada há relativamente pouco tempo, tem o papel central da água, tem as questões, e eu já vos vou mostrar no slide seguinte quais é que são as porções que são recomendadas para nós ingerirmos diariamente, e isso é real tanto para os doentes em medicina de adultos como para os doentes em medicina de pediatria, mas de facto, e muitas vezes nós sentimos isto enquanto profissionais e naturalmente que se sente ainda mais como pais, os grandes desafios, ou provavelmente o maior desafio que nós temos nas fases ativas de tratamento da doença oncológica é de facto conseguir manter a ingestão alimentar do doente, a ingestão alimentar da criança, dentro daquilo que são os hábitos adquiridos, aquilo que a criança já costuma comer, quais é que são as suas escolhas, o tipo de alimentos que prefere, e tentar manter a distribuição daquilo que são as recomendações científicas para a manutenção da saúde e do melhor estado nutricional possível durante os tratamentos, versus aquilo que poderão ser as escolhas individuais de cada família, as escolhas individuais de cada criança, e muitas vezes pode haver alguma dificuldade em manter este equilíbrio. E, de facto, o aconselhamento profissional durante as etapas das terapêuticas antineoplásicas é realmente muito importante, porque a informação é muita,
porque os pais acabam por ter preocupações diárias com estas crianças, porque têm muito acesso a muita informação, porque há muitas correntes de muita informação e muita desinformação, em particular em relação à alimentação, e portanto aquilo que nós temos que nos centrar quando nos deparamos com este tipo de diagnóstico e quando nos deparamos com a agressividade que são os tratamentos antineoplásicos, porque são tratamentos agressivos, é de facto termos a consciência que temos que manter esta distribuição idealmente dentro daquilo que se conseguir para que realmente haja um aporte nutricional eficaz e com todos os nutrientes que se precisa, para mais tendo em conta que na pediatria, para além de nós estarmos a manter o estado nutricional da criança para responder melhor às terapêuticas, porque a ciência assim o diz e os estudos assim o mostram, também temos que e temos em pediatria uma preocupação acrescida, que são as questões associadas ao crescimento. Temos que ter a noção que a criança está a crescer e acaba por ser confrontada com desafios do crescimento, que são os tratamentos e é a própria doença, e isso vai ter necessariamente implicações na sua rampa de crescimento expectável e, de facto, a alimentação dentro daquilo que é o recomendado e aquilo que é o ideal, os desafios são de facto manter a ingestão alimentar adequada, mas há que tentar manter e dar prioridade aos alimentos com maior valor nutricional, com maior conteúdo em nutrientes, para realmente haver este colmatar e satisfazer estas necessidades da criança e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades de estado nutricional que a criança tem. Dizer também que tratamentos antineoplásicos, a fase ativa das terapêuticas não é a fase para nós adotarmos regimes alimentares restritivos. Também pode haver esta tendência, também há muita informação neste sentido, e há muitas vezes cai-se em fundamentalismos, como esta também referiu, e é verdade, e nós enquanto profissionais temos muito cada vez mais temos esta noção, são-nos feitas e são-nos colocadas muitas questões exatamente pelo excesso de informação que acaba por envolver estas pessoas, as crianças e necessariamente muito mais os pais e às vezes, muitas vezes até os profissionais, mas não é realmente a fase para se adotarem regimes restritivos, porque as dietas restritivas, e isto os estudos também mostram, associam-se de facto a toxicidades aumentadas dos tratamentos, associam-se sim a perda de massa muscular mais rápida e com isso também a uma possível perda de eficiência e de eficácia das terapêuticas e de facto não devem de todo ser adotadas, não devem ser adotadas em nenhuma fase, deve-se clarificar isto. Mas em fase de terapêutica ativa deve ser de facto combatida essa questão de adotar regimes alimentares restritivos, dietas vegan, dietas cetogénicas, dietas restritivas e em particular aquelas que beneficiam algum tipo de nutriente. Temos que ter a consciência que os sintomas associados às terapêuticas das doenças neoplásicas em crianças são muitos. Nós temos muita terapêutica farmacológica para combater estes sintomas, mas sabemos que as terapêuticas são agressivas, os sintomas são múltiplos, desde a falta de apetite, aos vômitos, à náusea, à diarreia, às alterações do trato gastrointestinal em geral, e de facto muitas vezes a nossa prioridade é conseguirmos, e deve ser, é conseguirmos realmente manter a ingestão alimentar face aos múltiplos sintomas e à constelação de sintomas que muitas vezes estas crianças têm. E de facto, isso é o que é muitas vezes mais difícil de manter. Dizer também que, enquanto que nós, na roda dos alimentos em medicina de adultos, podemos não dar tanta prioridade aos laticínios, nas crianças e em idade pediátrica, torna-se mais importante, porque são alimentos com conteúdo nutricional muito importante, são nutrientes e são ricos em nutrientes essenciais para o crescimento, mas também para a manutenção da massa muscular, e de facto são alimentos e são escolhas alimentares a que deve ser dada prioridade em idade pediátrica, principalmente na altura dos sintomas ou quando há mais alguma dificuldade na criança em se alimentar. Relativamente às porções, globalmente, isto é o que está
isto é o que está recomendado pelos vários organismos, pelas várias instituições internacionais, do ponto de vista de uma correta alimentação durante as terapêuticas e durante a doença oncológica, manter a ingestão dentro do possível da carne, do peixe e dos ovos, principalmente para mantermos a ingestão correta de proteína, que é dos primeiros compartimentos que, quando existe uma terapêutica antineoplásica ativa, é dos primeiros compartimentos a sofrer, é o músculo, é a massa muscular, e manter dentro do possível aquilo que se consiga destas recomendações, dando realmente prioridade à ingestão de laticínios, porque podem ser muito mais fáceis de tolerar. A fruta também pode ser mais fácil de tolerar, até porque são alimentos frescos e são muito ricos noutro tipo de nutrientes e de micronutrientes, e de facto terem atenção que há que tentar manter algum equilíbrio do ponto de vista alimentar. E depois agora partilho um pouco convosco, e eu não vou demorar muito tempo, mas partilho convosco algumas experiências que eu acabo também por ter, várias dúvidas que os doentes têm e várias questões que me colocam no dia-a-dia em consulta. Será que, e alguns mitos, e muitos mitos que existem ao redor da alimentação, será que de facto nós temos ou existem alimentos que curam o cancro? Isto é mito. Até hoje não está demonstrado que nenhum tipo de alimento consegue prevenir ou consegue curar uma doença neoplásica já diagnosticada em qualquer fase, seja em que fase for que estejamos a falar deste tipo de doença. Isto é realmente um mito, por mais informação que possa aparecer. Ainda continuamos a ser questionados relativamente ao uso, por exemplo, do micro-ondas para aquecer os alimentos. Também não está demonstrado que possa ser deletério, muito pelo contrário, as micro-ondas não têm, de facto, qualquer interferência na estrutura molecular do alimento e, portanto, é um mito que possam ser perigosos para a saúde. Temos é que sim ter preocupação com os recipientes em que mantemos os alimentos, e sim, pode haver migração de substâncias tóxicas do recipiente para o alimento, mas não quando em contacto com micro-ondas tout court. Proteínas de origem animal não alimentam o tumor, isto é verdade, e há que termos consciência da importância de nós mantermos na nossa alimentação, na nossa ingestão alimentar diária, a carne, o peixe, os ovos e os laticínios, porque são fontes animais de proteína com maior biodisponibilidade, com melhor aproveitamento celular e molecular, e com isso, de facto, contribuem metabolicamente para um estado nutricional mais adequado na criança e são muito mais eficazes, de facto, em manter o compartimento muscular, e com isso acabam por ajudar a tolerar melhor os tratamentos e acabam por melhorar também a reserva orgânica da criança quando vai ser submetida a tratamentos ou regimes muito compridos, muitas vezes, como é o caso de quimioterapia. Cortar os açúcares da dieta ajuda no tratamento do cancro. Isto, atualmente, devo dizer que é uma das principais preocupações de todas as pessoas que têm diagnóstico oncológico, é a questão dos açúcares, a questão dos hidratos de carbono, a simplicidade dos hidratos de carbono, de ser de absorção mais rápida, de ser de absorção mais lenta. É um mito, nesta altura, os estudos aquilo que mostram, como eu estava a dizer há pouco, é que os principais desafios quando a pessoa está a fazer terapêutica ativa para uma doença antineoplásica é manter a sua ingestão alimentar dentro do contexto de apresentar múltiplos sintomas e para além da presença da própria doença, que também contribui para esses sintomas, e para a pessoa não se conseguir alimentar tão bem. Portanto, não é de facto e não deve ser, nesta altura dos tratamentos, uma preocupação. Nós estamos a fazer restrição de hidratos de carbono ou de açúcares, porque muitas vezes é realmente muito mais difícil nós conseguirmos manter uma ingestão calórica adequada numa criança a fazer terapêutica antineoplásica. Temos que ter consciência que a criança continua a manter a sua via oral, continua a alimentar-se com alimentos correntes. Estarmos a fazer uma grande restrição de alimentos para tentar reduzir um determinado macronutriente implica, de facto, que possa haver o risco daquela criança ter outros déficits alimentares ou nutricionais por consequência de se estar a retirar determinado tipo de alimentos para reduzir, por exemplo, a ingestão de hidratos de carbono. Mas esta é realmente uma questão diária que nos colocam, é realmente uma grande preocupação. Temos as questões associadas aos jejuns intermitentes,
e temos as questões associadas às dietas cetogénicas, exatamente com a privação dos hidratos de carbono, é realmente um mito. Existem múltiplos estudos, múltiplos ensaios que testam, que investigam, e até à data não temos de facto qualquer substância científica que nos indique que pode ser uma mais-valia, muito menos numa situação de um doente pediátrico a fazer quimioterapia ou radioterapia. As questões associadas ao cansaço e às dores musculares e ao exercício físico, se contraindica ou se não contraindica a sua prática, é de facto um mito. Podemos ter também muitas vezes o auxílio da fisioterapia para manter a atividade física, nem que seja atividade física passiva na criança, e isto pode e contribui de facto também para uma melhor tolerância, para alguma melhoria também no contexto emocional, no contexto da capacitação da criança das suas próprias limitações, e portanto não é porque existe maior intensidade da dor ou maior intensidade do cansaço que a criança não possa ser submetida a determinados regimes controlados de exercício, porque aquilo que os estudos mostram é que também pode realmente ajudar. A alimentação pode contribuir para a prevenção do cancro, é verdade. De facto, aquilo que nós sabemos atualmente, e é por isso é que as recomendações para a saúde são muito semelhantes àquelas que eu mostrei, da roda dos alimentos, e temos pirâmides alimentares pelo mundo inteiro, exatamente a consubstanciar a importância de nós mantermos uma alimentação correta, rica e variada em vários tipos de alimentos, principalmente rica em alimentos naturais e pobre em alimentos ultraprocessados, porque de facto isto sabe-se que pode ajudar ulteriormente na prevenção da doença. Uma questão que também existe muito atualmente é a questão associada aos chamados superalimentos, que podem evitar o cancro, e temos vários tipos de exemplos. Temos os brócolos, a beterraba, que são alimentos de alguma forma mais ricos nutricionalmente e são associados a este conceito de superalimento. É de facto um mito nós introduzirmos este tipo de alimento com o objetivo de irmos travar o crescimento da doença neoplásica, porque realmente isso não acontece. E existem vários estudos que demonstram exatamente isto, a introdução específica de determinado tipo de alimentos para tentar travar o crescimento da doença, e de facto isso não está de todo comprovado e não é recomendado, e tal como dizia aquela mãe, não é, se a criança não estava habituada a comer peixe com batatas ou peixe todos os dias, não é nesta altura que o vai fazer. A mesma coisa para este tipo de alimentos, é exatamente o mesmo raciocínio. As questões associadas à dieta cetogénica, de facto, é um mito que se possa associar ao melhor controle metabólico e à prevenção da doença. Questões associadas, isto também muito associado ao telemóvel e à idade pediátrica. Será que o uso do telemóvel pode causar a doença neoplásica? Aquilo que se sabe e aquilo que é recomendado globalmente é prudência, mas não existe nenhum estudo e não existem recomendações concretas relativamente a estes aparelhos. Sabemos sim que há que ter cautela porque a emissão de radiação é alguma, mas realmente que está comprovado não está até hoje, mas realmente as recomendações, principalmente em crianças, é a manutenção da prudência. E apenas uma questão que também é importante nós termos consciência: o cancro não é uma doença moderna da sociedade ocidental, o cancro é uma doença muito antiga, que já foi encontrada em várias civilizações. Temos realmente relatos deste tipo de doença há muitos anos, associado a vários fatores, porque o cancro é uma doença multifatorial que é causada por uma constelação de fatores que acaba por se juntar na mesma altura, naquela altura específica daquela pessoa, e acabam por desenvolver a doença, mas não é uma situação da nossa sociedade, não é porque existe maiores fatores de risco ou mais fatores de risco que ela acontece, é de facto por um conjunto de circunstâncias da pessoa que acaba por contribuir para este desenvolvimento. Isto era o que eu tinha para partilhar convosco, e de facto, logicamente que quaisquer questões que vocês possam ter, podem colocá-las no final. Muito obrigada. Obrigada, doutora Paula. Já tenho aqui algumas questões que me estão a surgir, mas vou aguardar. Antes disto, e agora depois deste enquadramento muito claro
e prático no sentido de que foi cirúrgico em pegar nas dúvidas e nas questões que os pais costumam ter e que todos nós, enquanto pais, costumamos ter. E agora passava a palavra à enfermeira Filipa Caseiro, desde já também agradeço a presença de estar aqui hoje connosco. A enfermeira Filipa tem muita experiência em lidar com as famílias e ajudá-las nesta fase em contexto hospitalar. E relembro para quem se juntou mais tarde que no final vamos ter espaço para colocarem as vossas perguntas. Se quiserem, podem ir já colocando questões na zona, no botão do Q&A, cá embaixo no vosso ecrã. Também podem usar o chat. E agora passo então a palavra à enfermeira Filipa e até já. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite esta partilha, nesta conversa. Eu sou Filipa, sou enfermeira no IPO há cerca de 14 anos. Fiz com a doutora Paula uma pós-graduação em nutrição, por ser uma área com gosto pessoal e por verificar realmente que é uma área cada vez mais importante na criança com doença oncológica, mas ainda é dado pouca importância pelo serviço em que estamos incluídos, portanto, por este Serviço Nacional de Saúde. Sendo assim, a minha apresentação e aqui a minha conversa vai ser um bocadinho sobre o olhar dos enfermeiros, nos desafios e nas dificuldades e de algumas estratégias que nós enfermeiros conseguimos dar aos pais e que vimos que depois têm resultados. Os principais desafios enfrentados pelos pais são realmente a nutrição desde sempre, que é uma coisa que os pais acham que é um superpoder que têm, desde os nossos antepassados, desde a fase da concepção e da gravidez. Portanto, quanto melhor nos nutrimos como mães, melhor o nosso bebê e mais saudável o nosso bebê com certeza virá. Na fase da amamentação igual, há uma grande responsabilidade para nós pais em alimentar e nutrir o melhor possível os nossos filhos. Os pais têm assim, sentem este superpoder, é uma necessidade autónoma que lhes diz respeito só a eles e que lhes dá uma grande responsabilidade. Quando é diagnosticado uma doença oncológica aos seus filhos, o que notamos logo numa primeira abordagem, logo no dia da admissão, é que os pais continuam a sentir esse peso apenas só dele, da nutrição, associam os médicos apenas à medicação, à prescrição de quimioterapia, os enfermeiros apenas à realização de procedimentos, os médicos cirurgiões apenas à cirurgia e os técnicos de radiologia, de análises clínicas apenas à execução dos exames. Na admissão, como eu disse, quando recebemos os pais no internamento após o diagnóstico, percebemos que desconhecem o restante equipa multidisciplinar. Essa apresentação é feita por nós, enfermeiros, apresentamos o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta. Não temos, neste momento, por falta de recursos no nosso Sistema Nacional de Saúde, não temos fisioterapeutas dentro do nosso serviço. Infelizmente, só são solicitados em casos específicos. Um bocadinho como disse a mãe da Carmen. Portanto, gostaríamos que tanto os profissionais de nutrição como a psicóloga, por serem poucos, em muitos casos, temos um nutricionista no serviço todo, uma psicóloga no serviço todo, portanto a intervenção deles, infelizmente, por falta mesmo de recursos, é muito pontual. No entanto, eles estão lá e o que eu quero dizer aos pais é que recorram a eles, mesmo que eles não venham ter com os pais, recorram a eles, também para esclarecer qualquer dúvida. Os voluntários, e a nossa equipe pode nos parecer, mas os voluntários também têm alguma influência aqui nesta nutrição dos nossos filhos, sim, às vezes são chaves. Os palhaços da Operação Nariz Vermelho às vezes podem ser as chaves para que o menino consiga ingerir o almoço inteiro na presença do palhaço.
pela distração, pelo sentirem-se contentes, pelo brincar. Portanto, são tudo profissionais, neste caso, que podem contribuir também para a nutrição e para a otimização da nutrição das crianças. Quando os pais nos chegam, então, há imensas perguntas e questões e às vezes até alguma culpabilização que nós sentimos, algumas questões como: será que não nutri bem o meu bebê ainda intrauterino e que isto teve consequências no desenvolvimento e no aparecimento desta doença? Será que a nossa família não tem uma alimentação saudável e foi por isso que o meu filho teve cancro? Eles verbalizam-nos isto. Será que o facto do meu filho comer açúcar e provocou cancro? Será que pelo meu filho não comer legumes e não gostar de legumes e provocou cancro? Isto vai tornar nos pais um grande sentimento de culpabilização. E neste momento, quando eles se deparam com esta doença, os pais querem radicalmente mudar isto tudo e de um dia para o outro e instituírem dietas novas e às vezes muito restritivas, como disse a doutora Paula também, e a mãe da Carmen. O que nós notamos, nós enquanto enfermeiros e outros profissionais também, é que logo no próprio dia, ou às vezes na própria noite, no próprio dia não, mas na própria noite ou no dia a seguir, começam a pesquisar fontes pouco fidedignas, que os deixa muito baralhados. Há muitas dietas agora na voga, algumas pouco direcionadas, como disse a doutora Paula também, supressões totais de alguns alimentos, dos hidratos de carbono, dos açúcares, muita coisa, ganha muita coisa de suplementação, vão muito ao disco disso, os pais têm salas em que estão todos juntos, portanto, se um diz que fez aquilo e que foi bom, o outro também vai fazer igual e vai se baralhar e vão-se ficar completamente baralhados. Querem mudar então hábitos de forma repentina numa situação de grande fragilidade da doença, acarretando isso, os filhos, estas crianças e adolescentes estão numa fase muito frágil, tanto física e psicologicamente. Só depois disto tudo, ou só quando nós, enfermeiros, ou quando algum outro profissional, seja um psicólogo, percebe que estes pais estão realmente muito confusos e que isto está a causar realmente alguma angústia, é que pedem ajuda, ou então o profissional que detecta isso, chega-se perto do nutricionista ou do médico e pede que este pai precisa realmente de ajuda, precisa aqui de uma linha de orientação em que todos juntos conseguimos, de forma não radical, mas otimizar esta nutrição e segundo os desejos e segundo os gostos das crianças também. A nutrição influencia então a patogênese da doença, melhor qualidade de vida nas várias fases do tratamento, menor risco de infecção e menor tolerância a tratamentos. Portanto, o grande objetivo de nutrir bem nas diversas fases de tratamento é que, de certa forma, haja uma melhor tolerância a todos os tipos de tratamento que estes meninos passam. Com o objetivo de otimizar a nutrição em cada criança no percurso da doença, é importantíssimo uma avaliação nutricional completa, feita por profissionais especialistas, a avaliação de risco nutricional. Mais uma vez digo que esta avaliação é feita no momento da admissão, mas muitas vezes, por falta de recursos, é feita só pontualmente quando os pais pedem ou quando realmente há alguma alteração, uma perda imensa de peso. Portanto, isto devia ser uma coisa feita regularmente. No serviço onde estou, infelizmente, ainda não está completamente otimizado. Nós, enfermeiros, fazemos a avaliação dos parâmetros biométricos, cálculo do IMC, fazemos isto semanalmente. Era excelente e era algo que já lutamos há algum tempo, existir um terapeuta ocupacional e fisioterapeuta no serviço, que realizasse também um plano de exercício físico a cada menino, sejam eles mais passivos ou mais ativos, de modo então a diminuir a perda muscular destas crianças, que de 2 em 2 dias nós vimos realmente que é onde vão buscar mais reservas e que ficam realmente com diminuição da força, deixam de andar, muito acamados, deixam de conseguir comer sozinhos. Portanto, isto era algo a investir verdadeiramente. Sei que há muitos sítios e muitos serviços de pediatria oncológica que já têm uma pequena sala
um pequeno ginásio, nada de grandes máquinas de musculação, como seja, mas que os meninos possam lá ir, através da brincadeira, fazer algum tipo de exercício, claro, prescritos, consoante a fase de tratamento em questão, consoante a idade da criança. Portanto, isto é uma falha. Neste caso, os fisioterapeutas atuam só depois do pedido médico. A intervenção de outros elementos da equipa. Muitas vezes, nos adolescentes, basta uma pequena conversa com a psicóloga, uma pequena conversa com o enfermeiro, e conseguimos aumentar o aporte calórico, aumentar o aporte proteico. Como disse, estas reavaliações devem ser feitas nas várias fases e sempre que se justificar. Além da dificuldade toda da doença, cresce o facto de não serem adultos. Portanto, a criança e o adolescente são sujeitos a um grande isolamento social. Isso tem muita influência na refeição e na nutrição. Ficam afastados dos amigos, das escolas, das atividades físicas, dos hobbies que têm. Internamentos frequentes e prolongados, ficam muito tempo fora de casa. Há alterações à rotina. O facto de os deixar mais cansados, as horas dos pequenos almoços não são sempre a mesma hora. Agora vão almoçar, mas até têm que ir fazer um exame e têm que ter um jejum prolongado por causa deste exame, e se calhar já saltar-lhe o almoço. As refeições do hospital têm sempre alguma conotação negativa, e temos que arranjar estratégias, e aqui sim a nossa postura como enfermeiros, psicólogos, voluntários, até médicos, pode ser muito importante. Arranjar estratégias aos pais para que os meninos consigam alimentar-se minimamente. E às vezes são coisas simples. Eu digo muitas vezes aos pais: a refeição vem para a copa. O pai sai do quarto e, em vez de apresentar aquele tabuleiro que é igual em todos os serviços do IPO, tanto faz um senhor de 50, de 80, uma criança de 3 anos, portanto o tamanho do prato, a disposição do prato é tudo igual. Vamos sair, vamos levar o prato daquela criança. É um menino que até gosta da patrulha pata, ok, vamos buscar o prato da patrulha pata que está em casa, e os pais preparam o prato cá fora antes de entrarem no quarto, ok? Podemos fazer pratos muito apelativos, é pôr a imaginação ao rubro, mas não entrar diretamente com aquele prato miúdo com náusea ou com diminuição do apetite ou com uma mucosite, certeza que nem sequer vai tentar. Okay? Portanto, são pequenas estratégias que nós temos e que os pais, que nós vamos dizer aos pais, e depois os pais também recorrem a isso. Portanto, preparar o prato antes de entrar, fazer aquele prato o mais atrativo possível. E depois, claro, todos os sintomas e problemas que intervêm dos protocolos muito agressivos. As consequências da quimioterapia, dos corticoides, da radioterapia, da cirurgia. Estes são alguns dos principais problemas. Temos algumas soluções, bastantes soluções, primeiro não farmacológicas, depois farmacológicas. Os nossos ensinos de enfermagem, isto pode ser feito diretamente aos pais, não precisamos por vezes não precisamos de nenhum médico, nem do dietista, basta dizer, ok, vamos fazer uns bochechos frescos antes de começar a refeição. Vamos fazer um pequeno chá fresco para ir bebendo, em vez de ser água, com uma pedra de gelo, já com sumo de manga congelado, em que os meninos consigam comer. Portanto, há imensas opções que consigamos dar aos meninos para que eles se consigam alimentar. O que encontramos, e alguns casos mais frequentes no nosso serviço, também que a doutora Paula já falou, então, vem o diagnóstico, os pais querem mudar totalmente a sua dieta, começam com uma completa ausência de açúcar ou de alimentos processados na dieta de uma criança de forma muito radical. Muitas vezes até ficam surpreendidos connosco quando nós enfermeiros dizemos mucositos às vezes muito graves, mucositos mesmo muito graves, consequências da quimioterapia, em que nós ao pequeno almoço, o menino não se quer alimentar nada, e nós dizemos, então, olha, então qual é que é a tua fruta favorita? Morango. Então, e se for um gelado de morango? Achas que consegues comer um gelado de morango? E um gelado de morango para aquele menino é mais importante do que
não lhe dar açúcar, eles precisam de ingerir aquela quantidade calórica e, portanto, nem que seja o pequeno almoço, mas aquilo é um ganho para eles. E os pais estão longe de imaginar isso e muitas vezes ficam tão restritos, mas um gelado ao pequeno almoço, sim, portanto, é que ele nesta fase consiga ingerir algumas calorias possíveis. O gelado é refrescante na boca também, ajuda muito nas mucosites também, é o que ele conseguir comer. Portanto, ir desmistificando isto aos pais. Outra coisa que também vimos muito é a existência na quantidade, e come mais, e come mais, e come mais, e come mais um bocadinho. Portanto, ok, está ali a quantidade, é a quantidade que ele vai comer agora. Daqui a 2 horas voltamos a oferecer, daqui a 1 hora voltamos a oferecer, nem que seja durante a noite. Os meninos com os tratamentos de quimioterapia, infelizmente, acordam várias vezes com campainhas, nem que seja durante a noite. Olha, queres um bocadinho disto, queres um bocadinho de um batido daquela fruta? A suplementação sem conhecimento médico também nos disparamos muitas vezes, e às vezes os meninos já fazem alguma suplementação e só depois é que nós reparamos que está lá aquele pacotinho em cima da mesa cabeceira e não percebemos bem o que é isto. Então vamos perguntar e vamos questionar. Ai, mas o médico sabe, o nutricionista sabe que está a fazer isto. Ai, não sabe, não. Um familiar, ok, portanto, suplementação ok, mas guiada por profissionais especialistas que podem ter interferência nos tratamentos que estão a fazer, em protocolos de quimioterapia, imunoterapia. Estratégias, então, tal como a mãe da Carmen disse, o que nós muitas vezes alertamos os pais conseguem se organizar, é a realização das refeições pela família levar para o hospital, devidamente acondicionadas e frescas. Nós temos frigoríficos, nós temos congeladores, portanto, a criança pode pedir que quer o arroz de pato da avó, no dia a seguir quer o peixe no forno, no dia a seguir quer a lasanha, e os familiares estão cá fora, então muitas vezes até a ligar, mas o que é que precisam? O que é que precisam? Ok, então nós precisamos de alimentação e de refeições para a criança, ela até sabe o que é que quer e é isso que lhe apetece, ou feito para a avó, ou a lasanha do tio. Então fazem, bem acondicionado, nós chegamos, colocamos no frigorífico, bem identificado, e se for preciso se congela, e garantimos que os meninos conseguem comer a comida de casa mesmo estando no hospital. Temos uma completa abertura para isso. Outro caso que nos aconteceu também, um exercício físico feito pela mãe, que era uma mãe que era fisioterapeuta de um adolescente, sempre com exercícios ativos, passivos, tinha horas do dia para realizar exercícios. Nós temos uma única bicicleta estática no serviço. Esse adolescente levou lá para dentro e teve praticamente todo o tempo a fazer tratamentos com isolamentos neutropénicos severos, mas o que ele conseguia, uma vez por dia, 5 minutos por dia, conseguia fazer algum exercício e não perdeu assim tanta massa muscular. Nas dietas neutropénicas também, dizemos muitas vezes que não precisam de comer a dieta que vem do hospital, desde que seja bem lavada, bem acondicionada, pode ser trazida de casa, o importante é os meninos conseguirem comer. Em último caso, quando não temos via oral, então, temos que colocar então a alimentação parentérica, uma alimentação feita por via central, porque até ter venoso, mas ainda assim não é por terem uma alimentação parentérica que os meninos deixam de comer. Se a via oral e se a mucosa oral for cicatrizando, ao mesmo tempo estão a fazer alimentação parentérica, podem comer o seu gelado, podem comer o seu batido de fruta. Dizemos muitas vezes, e há muitos pais que levam até as liquificadoras para dentro do quarto, ficam em cima da mesinha de cabeceira deles, eles vão escolhendo o que é que querem e os pais vão fazendo, com o máximo de cuidado de limpeza também, de manutenção, mas são tudo estratégias que podemos utilizar para potenciar e otimizar a nutrição dos meninos em todas as fases de tratamento. Pronto, termina assim a minha apresentação, um bocadinho com a experiência da parte de enfermagem, com algumas estratégias, e pronto, fica ao vosso dispor para algumas dúvidas. Deixo aqui também o meu mail institucional, se precisarem de mais alguma coisa. Obrigada. Obrigada a nós por esta rica apresentação, cheia de exemplos práticos. Então, reforço mais uma vez, podem deixar as vossas questões no Q&A e no chat
para que a doutora Paula e a enfermeira Filipa nos consigam esclarecer. Enquanto chegam-nos aqui algumas perguntas, aproveito para dizer e para relembrar para aqueles que entraram a meio, que este webinar está a ser gravado e que é disponibilizado no portal de informação da Oncologia Pediátrica, o PIPOP, e que quem precisar de certificado de participação também pode entrar em contacto connosco para o nosso e-mail info@froc.pt, que também fazemos chegar o vosso certificado. Eu tenho aqui uma pergunta que tem a ver com as questões, se calhar mais nutricionais, se calhar esta pergunta é mais para a doutora Paula Favasco. Às vezes ouve-se dizer que existem alimentos inflamatórios. E aqui a questão é uma questão de aquele alimento, é uma questão de quantidade em que é ingerida, portanto, perceber um bocadinho o que é isto inflamatório, porque em fase de tratamento já existe muito estes problemas e, portanto, quer-se minimizar as inflamações no organismo e, portanto, esta é a questão que acho que é para si. As questões dos alimentos inflamatórios, pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios é uma questão muito atual. Existem realmente algumas sugestões de que possa haver um aumento de alguma resposta imune, alguma resposta inflamatória com a ingestão de uma ingestão pobre em fibras, uma ingestão pobre em vegetais, com maior consumo de gorduras hidrogenadas, de gorduras poliinsaturadas, principalmente dos ômega 6. Mas de facto há que termos a consciência, e eu acho que isto é muito importante passar essa mensagem. Uma coisa é o tipo de recomendação e o tipo de dieta que nós devemos adotar para prevenir a doença, quando não existe nenhum tipo de diagnóstico e quando a pessoa está na sua vida dita normal, portanto recomendações para a população em geral, ou para prevenir o seu desenvolvimento, ou numa situação de survivorship, de sobrevivência, quando a pessoa já passou pelos tratamentos e já está numa fase de recuperação. Outra coisa são terapêuticas ativas. Numa situação terapêutica ativa, a inflamação dispara, porque é natural que ela dispare, porque há muita morte celular, e não vai ser nessa fase que qualquer tipo de dieta mais pró-inflamatória, menos pró-inflamatória, vai fazer algum tipo de diferença, porque não vai. Isto é o que os estudos mostram, efetivamente. Dietas com maior consumo de maior riqueza em fibras, menor riqueza em hidratos de carbono, maior consumo ou menor consumo dos ômega 6, exatamente para tentar reduzir essa inflamação, não consegue, numa situação de terapêutica ativa, ter esse efeito, porque não consegue, nem muitas vezes com fármacos anti-inflamatórios, muito menos o conseguiríamos com uma alimentação, mas é realmente uma questão muito atual, mas é muito distinto, são cenários distintos. Uma coisa é o que nós fazemos para prevenir a doença, outra coisa é o que nós fazemos quando temos a doença e estamos a tentar tratá-la ativamente com terapêuticas, seja elas quais forem. Muito bem. Tenho aqui outra questão que está relacionada com a questão dos laticínios. Portanto, importante de facto garantir naquela roda dos alimentos a percentagem indicada dos laticínios. Por outro lado, também existem as questões de intolerância à lactose. Claro. Portanto, uma primeira pergunta: tudo o que é laticínios é igual a lactose? Sim, não. Que alimentos é que cumprem essa necessidade de lactose, mas que de lactose não, de laticínios, mas que podem ser que ter menos quantidade de lactose. Portanto, temos os leites fermentados, que têm menor quantidade de lactose por comparação com o leite, que é a matéria-prima primária para se produzir depois os outros laticínios que são derivados do leite. Tudo o que sejam os leites fermentados têm, de facto, a fermentação da lactose já ocorreu e, portanto, a lactose já foi de alguma forma partida e digerida, mas mesmo que haja alguma intolerância à lactose que pode existir sob terapêuticas tireoplásicas, quimioterapias, com as diarreias, com os vômitos, das primeiras enzimas que desaparecem no intestino
é de facto a lactase, que é aquela que nós precisamos para digerir a lactose, e isso nós sabemos que isso acontece, e existe o desenvolvimento de uma intolerância parcial à lactose, e nessas circunstâncias há que escolher os laticínios pobres em lactose ou isentos de lactose, e nós temos muitos no mercado atualmente, ou aqueles que já são naturalmente pobres, como os iogurtes ou os leites fermentados. Ou mesmo escolher aqueles, mesmo iogurtes e leites fermentados, que tenham redução da lactose por digestão enzimática. E isso é muito seguro haver essa ingestão, mesmo em crianças com intolerância primária à lactose. E que mantém depois a outra riqueza nutricional, proteica, dos lípidos e tudo isso. Muito bem. Ahm, temos aqui uma mãe que nos diz. Só um bocadinho. Quando se trata portanto, de crianças com idade inferior a 1 ano e, portanto, estão num período de transição ao nível da alimentação muito grande, como é que estratégias podem existir para, de facto, ir introduzindo os alimentos, mesmo nesta fase exigente de um bebê que está em quimioterapia? Portanto, é atrasar a introdução dos alimentos, é a questão desta mãe. Primeira Filipa, se calhar pode avançar, mas eu acho que não é de todo para atrasar, não. A nossa experiência é introduzir como a DGS, como a saúde infantil assim o diz, e já fizemos várias vezes essa introdução no serviço. Então, sabemos o que já foi introduzido e vamos introduzir tal como se a criança não tivesse internada e tal como as diretrizes normal de introdução alimentar atuais de uma criança até 1 ano, sim. Portanto, não é atrasar nada, uma criança que precisa de ser introduzido tal e qual para se desenvolver, porque as crianças precisam crescer igualmente, não é? Portanto, esta ideia de serem especiais, são especiais sim, mas o plano alimentar tem que ser, a introdução alimentar tem que ser feita igualmente, a amamentação igual, se assim os meninos tolerarem, muitas vezes não se consegue tão bem, mas muitas vezes consegue-se até 1 ano e tal na mesma, mesmo controlando as mucosites e tudo. Temos algumas estratégias para continuar a amamentação e introdução alimentar igual. Vamos ver o que é que os meninos já introduziram. Introduzido a carne, o peixe, o próprio hospital faz isso, e se por acaso os pais quiserem, podem fazer eles e trazerem de casa na mesma, mas não se atrasa a introdução alimentar. Pronto, dificuldade sim, mas não se atrasam, não é? Doutora Paula, não sei se quer acrescentar mais Não, alguma coisa. eu acho que são dificuldades francas e são dificuldades reais, porque é um facto. O grande desafio nestas crianças é de facto alimentá-las, ponto. E muitas vezes, tal como o exemplo que a enfermeira Filipa deu do gelado do morango, muitas vezes é exatamente aquilo que a criança consegue tolerar e nós a fazemos figas para que consiga efetivamente alimentar-se. Essa é realmente a nossa principal preocupação. E encontrar tudo e qualquer coisa que aquela criança consiga comer, porque muitas vezes é tudo o que vai conseguir comer durante um dia. Ou às vezes desejaríamos nós que conseguisse fazer uma refeição ou o volume daquela refeição em 24 horas, não é? E, portanto, essa realmente é a prioridade nestas circunstâncias. E as terapêuticas ativas são pesadas, são terapêuticas agressivas, muito agressivas, com muitos sintomas, e muitas vezes a dificuldade é exatamente essa. Portanto, sim, não atrasar, não, de todo, muito pelo contrário. Tenho aqui uma questão, mas esta é minha, e como não estou aqui a ver outra que entrou, vou aproveitar para a colocar. Tem a ver com a questão ao ouvir-vos, acho que é claro que os pais têm estas preocupações, não é? De manter a alimentação certa e equilibrada. Existem os guidelines, que são os mesmos guidelines para qualquer criança, independentemente se está num processo de tratamento ou não, mas é normal que num processo destes os pais tenham mais preocupação, estejam mais preocupados, e
e como é que um pai consegue, ou uma mãe conseguem garantir que estão a fazer a alimentação adequada. Ou seja, a enfermeira Filipa falou na questão do acompanhamento, de medições, para que não caiam também naquele perigo de quererem alimentar demais, não é? De quererem forçar demais. Portanto, como é que se garante aquele equilíbrio perfeito daquela roda com aquelas percentagens e como é que os pais conseguem ir aferindo? Ou seja, quais é que são os sinais? Porque existe uma equipa técnica que o faz, não é? No hospital e que pode ajudar os pais, mas que sinais é que podem ser alertas para a equipa de médicos, para a minha equipa multidisciplinar, mas também para os pais de que alguma coisa não está a correr bem na estratégia da alimentação. Primeiro, Filipe. Eu acho que isto tem muito a ver com a monitorização, não é? A criança com uma doença oncológica é uma criança que tem que crescer, mas é muitas vezes impossibilitada de o fazer pelos tratamentos, não é? E depois exige uma monitorização constante, medições constantes, pesagens regulares, porque é de facto aquilo que nós vemos acontecer na criança que não vemos no adulto. No adulto, nós questionamos diretamente o que é que sente, como é que se está a alimentar, se tem mais falta de apetite, etc, etc. A criança não faz isto, não é? A criança exibe sinais físicos de decréscimo do crescimento e que muitas vezes só conseguem ser diagnosticados por profissionais. Daí que a atenção dada por profissionais numa idade pediátrica é de facto diferente em conteúdo. Pode não ser diferente em presença, mas é diferente em conteúdo, porque aquilo que nós vamos à procura é efetivamente diferente. Temos outros sinais analíticos também, temos vitaminas, temos albumina, tudo isso são coisas diretas e objetivas que os profissionais em pediatria têm realmente que rigorosamente manter muito atentos, não é? Claro, tal como a doutora Paula disse, nós não estamos à espera que uma criança com uma doença oncológica tenha as mesmas linhas de crescimento dos percentis, como nos boletins individuais da criança de cada um. Não é isso de todo que esperamos. Mas claro que há outros sinais que nos alertam para isso. O peso, o índice de massa corporal, todas as antropometrias que é feito pelos nutricionistas, como nós olhamos e como vimos aquela criança, uma criança que entrou a andar, não é? Que tem 1 ano e meio ou 2 anos e que anda ao fim de uma semana, 2 semanas, que não consegue brincar em pé, portanto, está com uma perda exacerbada de massa muscular, não é? E é aí que temos que intervir logo antes disto acontecer. Uma criança, analiticamente vimos, pois há muitas coisas que se relacionam, não é? Os tratamentos também faz baixar muitos valores hematológicos, mas a própria desnutrição também. Portanto, são avaliações analíticas, observacionais do comportamento e de todas as medidas que nos levam a isso. Claro. Portanto, para os pais, não é? Confiem nestas equipas e quase dar aqui diariamente, não é? A observar e a poder trabalhar em conjunto para garantir que a nutrição é adequada, não é? Sim, porque as alterações podem de facto ocorrer de um dia para o outro, não é? Como a enfermeira estava a dizer, às vezes são alterações subtis, mas muitas vezes nas crianças são alterações muito exuberantes. De um dia para o outro a criança não lhe apetece, não quer, tem uma dor, tem um sintoma, já não consome. Passado 2 ou 3 dias, se mantém assim, começa realmente a já não se mexer, a ter realmente sinais físicos muito característicos que a criança tem. E a atenção destes profissionais que lá estão é de facto diária, sem dúvida, tem que ser. Às vezes, de turno para turno, existem realmente essas mudanças que são registadas, claro. Daí a importância que às vezes nos adultos, em enfermarias de adultos, não precisamos de saber exatamente as quantidades e tudo o que é que uma criança comeu de manhã à noite. Nós, enfermeiros, quando perguntamos aos pais o que é que a criança comeu, não é para escrever e já está, não é por curiosidade, não. É para perceber que naquele dia, após uma neutropénia, aquela criança ingeriu durante o dia todo apenas um sumo, apenas uma bolacha. Ok, no outro dia, se essa criança ingeriu novamente uma bolacha apenas, atenção que isto é um sinal de alerta grande. E é por isso que deixamos descrito, é por isso que fazemos notificações para os médicos, para então, se calhar há 2 dias que só come uma bolacha, temos que fazer outro tipo
de medida farmacológica, uma alimentação parentérica, e não deixar isto chegar a um ponto que depois é muito difícil Mais de difícil. ter. Sim, E esqueceu-se por aí a dose também que já percebi que tem que haver, de muita imaginação sim, sem dúvida. para sim, conseguir sem ir dúvida. controlando todos esses desafios que vão sendo colocados ao longo dos dias. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, das nossas conversas, e portanto vamos ter que terminar. Para quem não teve tempo para colocar as questões ou que tenha alguma questão que surja no decorrer, no pós conversas sobre, podem mandar e-mail para o info@froc.pt, que nós podemos, em função da questão que colocarem, pô-los em contacto com a doutora Paula Ravasco e com a enfermeira Filipa Caseiro. Não se intimidem, estamos cá todas para isso. Para terminar, queria também agradecer o patrocínio que tivemos da H Capital, que possibilita que estas conversas sobre se realizem, e mais uma vez agradecer a presença das duas, que foi muito importante ter-vos aqui connosco para podermos conversar e aprofundar um bocadinho mais este tema que foi lançado no seminário em fevereiro e que agora conseguimos aprofundar mais, com mais intimidade e com mais espaço para perguntas. A todos os que se juntaram hoje, também um muito obrigada pela presença. Espero que tenham gostado e que se inscrevam nas próprias sessões, nas próximas sessões. Em novembro iremos abordar o tema da saúde mental dos cuidadores, tema também que foi abordado no seminário, e iremos também ter um espaço especial para conversarmos sobre saúde mental dos cuidadores. Fiquem atentos às nossas redes sociais, à nossa newsletter e ao site. Até breve. Obrigada, até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada.